Boa noite, cada um de vocês. Mais uma vez é uma alegria nós estarmos juntos aqui. Nós vamos dar sequência, ao ensino bíblico. E nós estamos falando a respeito do ministério de ensino, E nós queremos estar trazendo, então, essa terceira aula desse assunto, da aula de ensino. E queremos trazer a sequência. E nós queremos falar a respeito do mestre dos mestres, que é Jesus, o Cristo Salvador. E eu quero orar, para nós começarmos, e depois vamos estar abrindo os evangelhos e vendo o mestre ensinando, tá? Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer pela vida de cada um que está aqui nesta noite, por este lugar, por esta oportunidade e privilégio que nós temos de ter realmente esta oportunidade de abrir a sua palavra e aprender do Senhor. E nesta noite quero pedir que o Senhor nos ensine segundo a tua palavra, segundo o mover do teu Espírito Santo, e esteja abençoando aqueles que estão presentes, aqueles que vão assistir depois, aqueles que não puderam vir nesta noite, mas a graça do Senhor seja renovadora sobre todos, no entendimento para nós compreendermos a tua vontade, os teus propósitos e sermos também usados e abençoados pelo Senhor, para a glória do teu nome. Assim, oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, nós vamos começar no Evangelho de Mateus, tá? Então, quando Jesus começa o seu ministério, ele foi batizado por João Batista, e depois nós vamos começar já no capítulo 5 de Mateus, quando começa o ensino, a descrição dos ensinos de Jesus, tá? Então, nós vamos folhear o Evangelho de Mateus, vendo os ensinos que Jesus estava dando, vendo estratégias que ele dava de ensino, e da mesma forma também, claro, que aquelas pessoas que têm um chamado ministerial, nós vamos aprender com ele, a respeito de como ministrar vidas, de como tocar nos corações com a revelação da palavra. Nas aulas anteriores, na primeira e segunda aula, nós mostramos exemplos do Antigo Testamento, como que Deus levantou homens, que ensinaram outras pessoas, que fizeram inclusive o ensino dentro das suas casas, Então, por exemplo, o evento da Páscoa, que nós comentamos, em Êxodo capítulo 12, eles fizeram um cerimonial, mataram o cordeiro, colocaram o sangue, e aquilo serviu para memorial, dizendo assim, as pessoas falam assim, quando o seu filho te perguntar, o que significa isso, que nós estamos fazendo? Ela fala assim, porque o Senhor passou sobre a terra do Egito, julgou os egípcios e nos deu libertação, Então, tudo era um exemplo, era um ensino para que as famílias pudessem ser abençoadas, Da mesma forma também, quando eles passaram, o Josué, na geração seguinte, passou pelo Rio Jordão para entrar na terra prometida, Deus deu a direção para Josué, falou assim, pega 12 pedras do meio do rio, e vai montar uma coluna, e as pessoas vão perguntar, o que é isso? Eu vou dizer, o Senhor nos trouxe livramento, fez-nos entrar nessa terra prometida, e aqui ele abriu o Rio Jordão. Então são sinais, são memoriais, são maneiras de ensinar para que as pessoas possam lembrar do que Deus fez, do que Deus está fazendo, e a gente poder ensinar para a próxima geração. E Deus quer que a gente, dentro das nossas casas, os nossos filhos sejam ensinados do Senhor, tá? E também, claro, que a gente possa ser usado para abençoar outras vidas também. E agora, nesse texto aqui de Mateus capítulo 5, Jesus diz que, no capítulo 4, versículo 25, diz que seguiam-no uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Quer dizer, muita gente. Ele já tinha operado sinais, já tinha feito curas, como ele tinha acabado de curar um leproso nesse texto final aqui de capítulo 4 do Mateus. E aí no capítulo 5, então, começa no versículo 1 dizendo, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, 5, versículo 1 e 2. Tá? Então ele começou a ensinar aquelas multidões que estavam ali, essas pessoas de vários lugares que tinham ouvido falar ou visto, presenciado os milagres que ele tinha feito. Então daí essas multidões vieram até ele e então ele começou a ensiná-los. E aí ele começa a trazer esse sermão, chamado o Sermão do Monte, tá? Falando sobre as bem-aventuranças,
Então ele começa a descrever essas bem-aventuranças ou as bênçãos que tem separado por Deus para aqueles que andam nos seus caminhos, tá? Então no versículo 3 ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, aqui, eu estou lendo rapidamente, né, mas não vamos pegar em cada uma das bem-aventuranças agora, porque a ideia não é falar sobre as bem-aventuranças, mas sobre a estratégia de ensino, como Jesus começou a anunciar para as pessoas que tinham o reino de Deus, que tinham o reino dos céus, que as pessoas iam ser abençoadas, até mesmo se fossem perseguidas. Então, olha assim, vai ter galardão, tá? Então, ele começou a anunciar coisas boas para aquelas pessoas, né? A palavra é de bênção, né? São bem-aventuradas essas pessoas aqui, tá? E aí, depois, ele começa a trazer alguns ensinos que eles já tinham, como povo de Israel, como povo judeu, eles tinham os ensinos dos mandamentos. E aí Jesus pega, por exemplo, alguns princípios, né, dos mandamentos, alguns dos mandamentos ali. Então, por exemplo, ele fala no versículo de número 21, Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito dos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar o seu próximo ali, né, será réu de juízo. Então ele pega um mandamento que as pessoas já sabiam. Quer dizer, quem não conhece os 10 mandamentos? A gente pergunta hoje, né? Quais são os 10 mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Daí já, o pessoal já começa a engasgar, né? Quais são os mandamentos? Mas, não cobiçarás. Não cobiçarás, né? Também, né? Não roubarás. Então, assim, ele começou bem por aquele que todo mundo lembra, né? Não matarás, tá? Só que ele apresenta a lei, né, que eles já conheciam, era um povo judeu, era um povo que era ensinado nas escolas bíblicas, né? Os meninos, 13 anos, já tinham que se apresentar diante dos sacerdotes, né? Com conhecimento da palavra, tá? Como Jesus também esteve lá no templo com 12 anos, já discutindo, né? Então eles já eram ensinados desde criança a respeito dos princípios, dos mandamentos de Deus, tá? E aí ele pega um mandamento que todo mundo sabia, só que ele começa a ensinar que não é só matar, vai lá e dar um tiro na pessoa. Aliás, nem tinha tiro na época, né? Não tinha o revólver ali, né, para dar tiro em alguém. Mas não é só lá e matar, fazer o ato. E aí então ele explica algo muito mais profundo do que a própria lei, né? Então no versículo 22 ele fala: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, se irá contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser o seu irmão, raca ou tolo, né, será réu do sinédrio. Ou qualquer que disser louco, esse será réu do inferno. Tá? Então ele amplia o conceito da lei, porque quantos, né, não matam porque não tem coragem, né? Porque dá vontade de desganar. Pega uns caras que dá vontade de desganar, né? Tá? Mas a pessoa, ela odeia no coração. Aliás, nós vimos isso lá no Gênesis, na primeira aula, quando nós falamos sobre esse negócio de questão de ensino, que Caim odiou de morte o seu irmão, o Abel. Né? E o que ele fez? Ele queria matar o irmão, tá? Mas aí Deus foi falar com ele: calma, por que você está irado? Se você proceder bem, você vai ser aceito também, né? E você tem um desejo contra você, que você tem que dominar o seu desejo, que ele queria matar o irmão, tá? Então Deus foi lá falar com ele, com Caim, e mesmo assim não deu certo, né? Porque o Caim não quis ouvir e matou o Abel, tá? E aqui ele está falando então que, quer dizer, dentro da palavra de Deus que eu estou dizendo, né? Que Deus falou com Caim: você tem um desejo, e o desejo que você está tendo de morte do seu irmão está sendo contra você, tá? Então ele orientou para que Caim se controlasse para não matar com o ódio que ele estava. Tá? E aqui o que Jesus está falando as pessoas podem pecar igualmente, não matou, mas está com aquele ódio no coração.
tá? Então o problema não é o ato só. Claro que matar uma pessoa é gravíssimo, tá? Você está tirando a vida de alguém que teoricamente é inocente, né? Mas também, quer dizer, para matar tem algum motivo, né? Tá? Deve ter algum motivo, tá? Mas, ele fala, mas a motivação do seu coração é que é pecado, não somente o ato em si. Tá? Então ele fala a respeito desse assunto. Então, ele começa a trazer ensinos que ampliam simplesmente um cumprimento de regras religiosas, que é não matarás, tá? Como depois também, aliás, até depois na sequência, antes de falar sobre o mandamento seguinte, ele fala assim, versículo 23 ao 26. Se você trouxer a sua oferta para Deus no altar, e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai reconciliar primeiro com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Tá? Então, ele fala sobre reconciliação. Em vez de, você está com ódio, mas você quer ser aceito diante de Deus, arranca esse ódio. Porque Deus é misericórdia, Deus é perdão. Tá? E aí ele fala no versículo 25, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto você está no caminho com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade que de maneira nenhuma sairás, enquanto tiver pagares ali o último centavo. Então, quer dizer, para ter uma briga entre duas pessoas, os dois têm culpa, né? Não é só um que é culpado e outro é inocente, né? Tem desentendimento dos dois lados, tá? E aí Jesus fala assim, então você acerta com a pessoa, reconcilia quando você está no caminho, porque senão você tem culpa também. E você vai ser, assim que você quer julgar, você vai ser julgado também. E vai ter que pagar pelos seus erros também, né? Então Jesus não somente ensina ou cita o mandamento, mas ele ensina a vontade de Deus a respeito daquele mandamento. Então ele explica o propósito de Deus de que a pessoa esteja bem com Deus, vai lá oferecer a sua oferta no altar, mas seja bem com o próximo também. Então é o mandamento. Quando perguntaram para Jesus, qual o principal mandamento? Ele falou assim, amar a Deus, vai lá entregar a oferta e amar o próximo. E é isso que ele está ensinando. Tá? Então ele está ampliando. Senão ele vai falar assim, não matarás. Não matarás tu não sabe, tá? Mas é a motivação e o coração transformado, que é a vontade de Deus que ele quer. Tá? Depois na sequência, no versículo 27, ele pega outro mandamento bastante conhecido, tá? Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Agora ele amplia, né, dessa forma o significado. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, né? Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. É melhor que você perca um dos membros do seu corpo do que seja todo o corpo lançado no inferno. Aí o negócio tá feio, né? Tá todo mundo caolho agora, né? Caolho, maneta, porque, né, cara? Os caras tudo com tampa de pirata. Tá? É isso aí. E aí ele fala no versículo 30 também. Se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. É melhor que você entre sem a mão do que o corpo inteiro pro inferno. Tá? Então ia ficar todo mundo lá, caolho, maneta, todo mundo assim, né? Tudo, né? Cortar a língua, né? Porque quando que a gente já não pecou falando mal dos outros, né? Também. Né? Então, corta, fica sem língua do que o corpo inteiro queimar no inferno, tá? Então ele começa nesse sentido, né, a trazer um ensino de que não é só um cumprimento de uma lei, não é uma vida religiosa, assim, eu nunca adulterei, eu nunca matei ninguém, né? Mas o coração está impuro, tá? Então só não fez um ato, né? Mas no coração já matou, né? No coração já falou mal, já destruiu a reputação da pessoa, tá? Claro que acaba falando também, né? Algumas coisas que não deveriam, tá? Difamando, tá? Então, e ao contrário, o que Jesus fala é reconcilia, tá? O propósito de Deus é reconciliação. Aí, no versículo 43, eu não vou pegar tudo aqui, só exemplificando, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí ele traz um outro princípio muito mais profundo. Ele fala, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então, olha só, é difícil isso, né? A pessoa fala mal de você e você fala bem dela, né? A pessoa te calunia e você abençoa.
tá? É muito complicado, tá? Só que ele coloca, como ele estava falando das bem-aventuranças, de poder herdar o reino de Deus, tá? Aqui ele fala uma coisa muito séria no versículo 44, né? Para que vocês sejam filhos de Deus, filhos do vosso Pai que está no céu, tá? Porque como que Deus trata os pecadores? Com misericórdia e com perdão. Deus não está tratando ninguém com juízo, tá? Então, praticar a religião é olho por olho, dente por dente, tá? Falou mal de você, você fala mal. O cara dá um tapa na tua cara, você vai lá e retribui, tá? Então, a lei é essa, é justiça, tá? Então, o cara, a pessoa te causou algum dano, então ela vai pagar por aquele pecado e ela vai receber aquele dano também, né? Então, é uma lei justa. A lei de Deus é justa, tá? Só que o que Jesus está trazendo a lei é assim, tá? Aliás, só para exemplificar também, falando sobre adultério, né? Teve aquela mulher, lá em Evangelho de João capítulo 8, que foi pega em flagrante adultério. Pegaram a mulher, o homem escapou, né? Só foi a mulher para lá, o homem né? E aí apresenta diante de Jesus e fala assim, Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério e a lei de Moisés fala que tem que apedrejar até morrer. O que o Senhor diz? Né? Quer dizer, a lei é de Deus. E o que faz? Jesus fala assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A lei está aí, pode cumprir. Agora, todos ali, aí fala que do mais velho ao mais novo, todos se retiraram, porque todos tinham pecado. Tá? Talvez não fosse o pecado de adultério, mas fosse qualquer outro pecado. Então, para que alguém execute a lei, tem que ser alguém que é justo, tem que ser um juiz que é justo. Aí Jesus ampliou, falou assim, olha, a lei é verdadeira, tá? Olho por olho, dente por dente, mas só que o Pai do céu, ele tem misericórdia, tá? E ele não condena, ele dá a chance da pessoa se arrepender e voltar atrás, né? Então Jesus falou assim, então quem não tem pecado, atira primeiro, pode atirar. Fala, Vanessa. Porque quando Jesus começou a pregar dessa forma, ele começou, através desse discurso dele, ele começou a introduzir a lei da graça. Isso, exatamente. Ou seja, não a lei do Velho Testamento, que exatamente. pegou ali e vai matar, É isso. vai morrer. Morreu, pecou, morreu, né? Ele já trouxe a graça, né? O favor merecido. Exatamente, né? No caso, por exemplo, falando sobre morte, né? Aqui não falando sobre o adultério da mulher adúltera, né? Então, tem que apedrejar, a lei está dizendo para apedrejar. Cometeu um pecado, né, que desonrou o marido, né, ou a esposa, tal. Então tem uma condenação. Só que quem vai condenar? A pessoa que é justa, o juiz que é justo, tá? Então ele falou, quem não tiver pecado atira a primeira pedra e vai fazer. Agora, tem uma lei de morte também, que, por exemplo, estavam no trabalho, no campo, tal, e de repente alguém fere o outro, né, de morte. Tá lá cortando cana, tá? Com uma foice, tá? E na hora que o cara vai passar a foice assim, pega a foice no outro e mata. Ele o matou de propósito, tá? Só que foi um acidente, tá? Não foi proposital. E aí o que aconteceu? Dentro da misericórdia que você está falando, né? Dentro da lei, mas que tinha misericórdia também na lei, né? Então assim, a pessoa foi inocente, né? Então, ela tinha que sair daquele lugar e tinha uma cidade de refúgio. Então, ela ficava numa cidade de refúgio para que, claro, né, que ela tinha que pagar por aquela vida, né? Então, ele tinha que morrer no lugar daquela pessoa que ele tirou a vida também. Tá? Então, era olho por olho, dente por dente, vida por vida. Tá? E a pessoa tinha uma misericórdia dela ir para uma cidade e ficar refugiada naquela cidade e continuar vivendo a vida dela, tá? Agora, se ela não se fosse refugiar, por causa que talvez ela... Claro, que aí tinha juízo, né? De, foi sem querer, ou foi proposital, né? Tudo assim também, né? E se não fosse proposital, a pessoa pagava da mesma medida, né? Tinha que restituir, né? No caso de roubos, ou então tinha que restituir com a própria vida, né? Agora, tinha uma misericórdia, tá? Agora, a lei era justa. É aqui nesse caso, né, que a Vanessa falou, exatamente, Jesus começou a instituir a graça, a misericórdia que perdoa, que a pessoa pode voltar atrás, como ele falou assim, vai lá e reconcilia com o teu irmão, tá? Então não vai, você pecou contra ele ou pecou contra ele, tá? Então vai lá e reconcilia com o teu irmão quando você está no caminho, tá? Então é essa a lei, ou a lei da graça, né, que vamos dizer, é a graça de Deus que também, e ele fala aqui, abençoa, perdoa, também, né, no versículo 44, ora por aqueles que vos maltratam e vos perseguem,
para que vocês sejam filho do Pai que está no céu, tá? A ação de Deus sempre foi de misericórdia, tá? Então, a gente quer participar de uma religião ou quer ser filho de Deus, tá? Então, na religião é justo, né? A lei tem que ser cumprida. Na misericórdia de Deus, como filhos de Deus, a gente tem que agir como Deus age, tá? Tendo misericórdia e dando uma segunda chance para aquelas pessoas que pecaram, porque todos nós pecamos. E o legal também, pastor, é que quando Jesus fala assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra, essa fala dele traz uma reflexão para quem está ali, né? Sim. Porque às vezes a gente fica muito querendo cumprir tabela. Exatamente. Eu vou segunda, eu vou quarta, eu vou quinta para um monte, eu vou fazer isso, fazer aquilo, isso. E aí a gente às vezes não para, quando a gente vai perceber, a gente está muito robotizado, às vezes perde a sensibilidade. Perfeito, e vai fazendo só por fazer. Exatamente. E aí vai se tornando uma coisa obrigatória, que não vem de dentro, né? Muito bem. E aí quando Jesus vem e fala assim, quem não tem atira a primeira pedra, traz essa reflexão assim, exato, né? Meio que move o coração das pessoas que estão ali e elas vão embora. Né? Aí as pessoas foram exatamente isso, as pessoas ficam constantemente, poxa, eu também tenho pecado, né? Eu não sou assim. Se eu for condenar essa pessoa, e quando forem me condenar? Porque eu também sou pecador, né? Então, Jesus foi misericordioso, Jesus foi filho do Deus Altíssimo, foi filho do Pai do Céu, porque ele usou de misericórdia com aquela mulher, tá? Como também com todas as outras pessoas que te andaram pelo seu caminho, né? E ele fala nesse sentido aqui também, tá? Depois, vamos seguir adiante, no capítulo 6, tá? Ele fala assim, guardai-vos de fazer esmola diante dos homens para serem vistos por eles, tá? Porque não tereis galardão junto ao Pai que está no céu. Quando você der esmola, não fique tocando trombeta, anunciando para todo mundo o que você está fazendo, tá? Ao contrário, versículo 3, quando você der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, tá? Claro que, né, é uma ilustração, né, tá? Mas ele fala assim, é humildade, não é para aparecer, tá? Depois ele fala no versículo 4, sua esmola seja dada em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, porque as pessoas que fazem hoje, né, vão levar uma cesta básica, tira uma foto e põe na rede social que ele está sendo bonzinho, né? Então, o que é? A motivação não é ajudar as pessoas, a motivação é assim, olha como eu sou bom, olha como eu sou generoso, tá? Então é vaidade, não é o coração de Deus isso, tá? Então ele fala até isso, ó. A mão esquerda, a mão direita deu oferta, a mão esquerda nem está sabendo. Como se fosse possível isso, né? Tá? Então, mas assim, não precisa ficar anunciando. Faz em secreto. Quer abençoar vidas? Abençoa. Não é para aparecer para os outros. Né? Quando ele fala aqui também de orar, no versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que querem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, para dizer, olha como pessoa espiritual, olha como sabe orar bem. E não é para ser visto, a oração é para Deus. Então ele fala assim, então você vai, ora em secreto, né? Fecha a porta do teu quarto, na sequência do texto, e ora ao teu pai que está em secreto. É a sua oração para Deus, não é para aparecer para os homens que, como eu sei falar bem, olha como eu sou espiritual, não é essa a questão. Tá? Então ele começa assim, ele começa a confrontar práticas, né, da religião, como matar, adulterar, dar esmolas, orar, né? Só que ele estava mostrando para as pessoas que o Pai, existe um Pai no céu, né? E o relacionamento é com Deus, trazer a presença de Deus como Pai nas nossas vidas, né? E não simplesmente praticar uma religião ali, né? Isso, faça aquilo, tá? Não é essa a questão. Quer dizer, ele foi muito claro, ele mostrou o que ele fazia, né? O exemplo, mostrava o que as pessoas já conheciam e ele trazia uma nova conotação, um novo significado daquilo que Deus se agradaria, né? E não simplesmente, não matei, né? Eu dei esmola, mas dei esmola para quê? Né? Para tirar selfie? Então, né? Claro, não tinha selfie lá, né? Tá? Muito bem. Aí na sequência aqui, né? Mateus 6 ainda, né? Ele fala também, olha, orando, não use de vãs repetições, tá? Porque como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, tá? Deus sabe o que vocês necessitam. E aí, então, ele ensina até um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. No versículos 9
até o versículo de número 13, tá? Faz a oração do Pai Nosso, tá? E depois, dentro da oração, ou seguindo a oração, ele fala, porque se vocês perdoarem, é uma coisa muito da oração, né? Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos, né? A gente quer o perdão de Deus para nossa vida, mas a gente continua duro com o outro que não quer, nem não perdoa os outros, né? Então ele fala assim, então você quer perdão? Tudo ensina que ele está fazendo isso. Vai lá e reconcilia com o teu irmão. Abençoe, não amaldiçoa a pessoa mais, tá? Então ele fala assim, então se você perdoar, o Pai do céu vai perdoar, versículo 14. Se você não perdoar, no versículo 15, o Pai também não vai perdoar, porque é questão de justiça. Deus é justo também, tá? Quer perdão? Perdoa, né? Não vai tirar pedra na pessoa, tá? Ao contrário, vai ter misericórdia. Poxa, a pessoa caiu, a pessoa, né? Então seja misericordioso, compassivo, né? Para que a pessoa também possa ter a segunda chance, tá? Se a gente quer segunda chance também, tá? Aí depois no versículo 16, por exemplo, ele fala a respeito do jejum, tá? Que é uma outra prática religiosa que as pessoas oravam e jejuavam, né? Ele fala, quando você jejuar, não fica parecendo contristado como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos para que pareça para os homens que eles jejuam. Então é parecer que a pessoa tá lá contrita, tá triste, tá orando, tá se consagrando só para parecer, né? E ele fala ao contrário. Aliás, eles já receberam do galardão. Ele fala assim, no 17, quando você jejuar, unge a cabeça, lava o teu rosto para não parecer aos outros homens que jejuam, tá? Então não é para parecer, nem para dar esmola, nem para orar, nem para jejuar, é para fazer isso para Deus, tá? Então, né? E o Pai que está em secreto te recompensará publicamente, né? Então, depois ele traz, versículo 19, não ajuntem tesouros na terra, porque as pessoas o quê? Trabalham para ter uma casa boa, para ter os bens que precisa usar, para ter comodidade. Claro que todo mundo trabalha porque precisa viver, né? Tá? De pagar aluguel, precisa de comprar coisa no mercado, as coisas são coisas naturais da vida. Mas não focar, né? Depois na sequência do texto ele vai falar sobre não focar simplesmente a pessoa ser materialista, né? Quer ter tudo aqui porque vai ficar tudo para trás. A nossa vida é eterna, então vai ficar tudo aqui, vai ficar a casa, o carro zero, né? As compras do mercado alguém vai comer, tá? Então vai ficar, então você fica só cobiçando as coisas, né? Não cobiçarás também, né? Tá? Dos 10 mandamentos. Ele fala, então, ao contrário, ajunta tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói e os ladrões não roubam, tá? Porque aqui perde-se tudo, tá? Ganha e perde, tá? Ele fala assim, então, o foco é uma vida eterna. Nós estamos só de passagem aqui. É um tempo transitório de alguns anos, mas tem uma vida eterna com Deus. Se a gente ficar ficando só aqui, vai ficar tudo para trás. E o que vai fazer no final? E aí depois... E esse fala não é obter as coisas, sim é não acumular, né? Não acumular. Não acumulem. Não acumular. Acumular é ter mais do que o necessário. Isso. Você não, além de ser previdente, tem que pensar um pouco mais. Muito bem mas colocado. é justamente fazer, né, acumular. Isso. Os outros não importa, né? Claro que, então, é bem colocado isso aí para ficar bem claro, né? A gente trabalha pelo pão de cada dia, né? A gente trabalha porque quer ter uma casa, quer ter uma comodidade, quer ter boas roupas, quer ter, poder comprar coisa no mercado, comprar bolo de laranja e... Fazer pãozinho. Tá? Então, mas é isso, o acúmulo, né? É isso que você falou, não ajunteis, não fique acumulando coisa só para ter. Aí entra a questão de materialismo. É exatamente aquilo que você cita toda vez nos cultos, essa é as demais coisas. As demais coisas, tá? São apenas as demais coisas. As demais coisas, que ele fala depois Isso ali. não seria o mais importante, mas essas são as demais coisas. Isso, tá? É não colocar o coração nisso. Exatamente, nas coisas materiais, nas riquezas. Coisas, né? Isso, tá? Então, aí depois ele até fala, aí no texto que é bastante conhecido, versículos 25 até o 34, quando ele acaba o capítulo 6 de Mateus, né? Ele fala, as aves dos céus, elas têm o suprimento, têm os alimentos, tá? As flores do campo, tá? Deus veste as flores do campo, né? Então, e Deus cuida das aves dos céus e dos lírios do campo. Ele não vai cuidar muito mais de vocês, né? Tá? Vai cuidar também, né? Então,
vamos ter o cuidado, vamos ter o suprimento. Deus vai abençoar os seus filhos, tá? E aqui então ele fala, aí ele entra termina, né, no versículo 33, que o Val estava falando: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, haverá suprimento. Quando você realmente entrega os seus caminhos a Deus, ele Isso. acredita nele, Exato. porque crê nele, o resto vai ser acrescentado, com certeza. Isso mesmo, né? É um exemplo claro disso. Glória a Deus, olha lá, tá? Que Deus tenha abençoado a vida de vocês, né? Então, né? Glória a Deus por isso. As demais coisas Estão sendo acrescentadas. acrescentadas. Glória a Deus. Vocês estão buscando o reino de Deus, Deus está abençoando, como filhos, né? Todo pai tem prazer de dar boas dádivas aos filhos, né? Então, o filho às vezes pode até não merecer, né? O filho aprontou bagunça, tal, mas é pai, coração de pai, o pai perdoa, né? Não alisa assim para cobrir pecado, né? Não, filho, você está errado, né? Mas o pai tem um coração abençoador, né? Sabe, sempre. E nós, com o Pai do Céu também, nós praticamos coisas erradas, né? Nós temos ódio no coração, nós olhamos com intenção impura, a mão direita ou a mão esquerda, a língua fala o que não deve, tá? Mas mesmo assim, Deus dá a segunda chance, Deus dá a sua misericórdia, Deus permite que a gente comece de novo, a gente confesse os nossos pecados e faça de novo, tá? Então, e ainda abençoa, né? Mesmo a gente até sem merecer, Deus abençoa, porque Ele é Pai e abençoa, né? Tá claro que anda nos seus caminhos, né? Não vai, né? Não é assim, não é alisar o pecado não, né? Tá? Aí no capítulo 7, eu estou mostrando isso aqui para vocês, depois a gente vai, 7, ele acaba esse sermão do monte. No 7 ele fala, versículo 1, não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque o juiz com que você julgar, você vai ser julgado também, tá? Deus é justo, tá? Depois, não tem tanto detalhe, cada versículo aqui é tão rico, né? Mas com relação a pecado, por exemplo, né? Ele fala que por que você repara no cisco, vou colocar essa palavra aqui, no cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu, tá? Então, olha esse ensino, né? Tá? A gente olha muito fácil para os erros dos outros, né? E às vezes os nossos erros são maiores, até de criticar, de ficar olhando para os outros. Então ele fala assim, então por que você fica olhando no cisquinho do outro lá e você tem uma tora aí no seu olho? Ele fala assim, tira primeiro, tá? E até ele fala, aí você vai ver claramente, e aí você vai poder ajudar o outro também, tá? Tirar o cisco do olho do outro. E Jesus era certeiro no teu discurso, né? Certeiro, isso. Então ele não tinha meias palavras, né? Então, dentro dessa palavra que nós estamos falando sobre o ensino, né? O mestre dos mestres, ele trazia o assunto claro, tá? E dava a palavra certa, a resposta, a direção. Não tinha meias palavras, né? Ai, será que ele quis dizer isso? Ele quis dizer isso, ele falou exatamente isso, tá? Então não era meias palavras, não. Claro, ele trazia o que eu falei, né? Trazia o que as pessoas conheciam, né? Dos mandamentos de Deus, do temor que eles tinham de Deus. Só que ele trouxe muito mais significado, né? Muito mais clareza de significado com relação ao que Deus tinha, né? Tá preparado, tá? No versículo 7 ele fala, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, que bate, abrir-se-lhe-á. Ele fala, qual dentre vós, é que eu estava falando agora, né? Qual dentre vós, que se um filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Quem que o filho que vai pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Aí no 11, se vós sendo mal sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens para aqueles que lhe pedirem. Portanto, tudo que os quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas, tá? Então, aqui é um encorajamento mesmo, pela oração. Você buscar e verbalizar, falar. Isso. Né? Eu acredito que quando você ora, a tua expressão ela tem que corresponder ao teu sentimento, ao que tem no coração. Uhum. Porque é somente assim mesmo você será atendido. Isso. Né? Isso aqui é bem é simples, mas é bem forte. Né? Bem forte. O valor, né, da oração. Né? Isso. E ele compara Deus com o Pai do céu com o Pai da terra. Né? Então isso é muito interessante, porque o exemplo de Pai da terra todos nós temos, né?
Então, mesmo que não, a pessoa nunca foi pai, mas ela tem um pai. E ela sabe como o pai tratou. Né? Tratou bem ou tratou mal. Né? E ele faz essa comparação, essa ilustração, e ele traz não uma lei religiosa, né? Ele traz um relacionamento com Deus como pai. Né? Ele fala, pede, porque o pai terreno, ele faz todas as coisas para o filho. Né? E o pai do céu, então, ele não vai dar graciosamente todas as coisas? Tá? Então, quer dizer, saiu de uma lei religiosa para um relacionamento. Tá? Exatamente a graça de Deus, né? O acolhimento de Deus, o cuidado de Deus, né? A proteção, o suprimento de todas as coisas. Então, e o relacionamento também. Ele fala assim, olha, a pessoa te falou mal, abençoa. Né? Então, porque o Pai do céu faz assim. Então você vai ser chamado, vai ser reconhecido como filho de Deus, porque está fazendo como o Pai do céu está fazendo, perdoando aqueles que te ofenderam. Tá? Então, quer dizer, é muito profundo, né? Imagina, e as pessoas ouvindo aquilo, claro, ficaram maravilhadas, porque, né, tem um significado de vida, né? Não é o não matarás, não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás, né? É relacionamento, que nós estejamos em paz com Deus e em paz uns com os outros, né? Então, não é uma coisa assim engessada. Não é uma coisa engessada. E Jesus, eu vejo que ele é muito pedagógico, né? Ele tenta contextualizar todo o tempo, a questão do ciclo. Ele tenta ser o mais claro possível, para seja independente do grau de escolaridade da pessoa, que ela venha entender o que ele está querendo dizer. Muito bem. A gente já vai falar isso aí, já tá parecendo que chega na frente, né? Ei, pastor, quando o senhor leu aí, pedir, dar, utilizar e tal, aí eu lembrei, tem coisa que a gente pede, mesmo pedindo com fé, tem coisa que Deus não dá. Né? E aí eu lembrei, a gente lendo, a Bíblia está dizendo em relação a primeiro o reino de Deus. Isso. E as demais coisas vêm. Isso. Então, assim, eu acho que quando ele fala pedir, dar-se, usar, é aquilo, quando você pede, aquilo que está alinhado à vontade do Pai, perfeito, ao reino de Deus, ao propósito. Porque tem coisa que a gente pede e não está alinhado e ele não dá mesmo. Já que se eu pedir coisa, ele não me dá. Se eu pedir, ele dá. É isso mesmo, isso mesmo. Tá bem alinhado isso mesmo, né, também. Tá? Tem coisas que você chegar para ele e falar assim, pô, eu tô com um carro velho, eu quero um zero. Dá para você usar um carro zero? É bem provável que não vai, tá? Não que você não mereça, mas não é uma prioridade na sua vida. Tá, muito bem, isso aí, né? E aí ele termina esse Sermão do Monte, né? Então trazendo essa primeira descrição de ensino de Jesus com todas essas verdades, né? Essas questões de relacionamento, a questão da lei e da prática da lei, né? Com a graça de Deus. Aí ele fala a respeito de falsos profetas. Olha que interessante, porque tem pessoas que ensinam coisas erradas, né? Então ele está ensinando, trazendo o caminho da verdade, e ele fala, cuidado com os falsos profetas, tá? Porque eles vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores, têm segundas intenções, tá? Com aquilo que eles estão, quer devorar as ovelhas, né? E aí, inclusive, ele traz sinais, ele fala, pelo fruto você vai conhecer quem é verdadeiro e quem é falso, né? Ele fala, pelo fruto você conhecer. Colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos, tá? Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Então, quem que é a pessoa que você está ouvindo? Né? Quais são os frutos de vida que ela tem? Para você saber que aquilo é de Deus ou a pessoa está sendo uma enganadora, né? E ele fala, cuidado com aqueles que vão ensinar, que são profetas, que de repente pode falar uma coisa, mas vive outra. Tá? Então, cuidado com isso, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos, né? Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aí, entra uma situação muito delicada aqui. Ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Então, olha que coisa séria isso aqui. Ele fala que essas pessoas praticam iniquidade. Mas espera aí, curar os enfermos é iniquidade? Expulsar demônios é iniquidade? Profetizar em nome de Jesus Cristo é iniquidade? É isso que ele está falando? Não, claro que não. Você está levando uma cura para uma pessoa. Você está dando uma palavra de consolo para aquela pessoa.
Então não é esse fruto que você, é o fruto da sua vida, né? Ele fala, você foi conhecer a pessoa pelo fruto, tá? Pelo que a pessoa produz, não pelos sinais, não pelas maravilhas, tá? Porque as pessoas podem fazer o bem umas às outras, né? Mas para tirar selfie, para aparecer. Pode orar bonito para as pessoas, olha como é espiritual, né? Tá? Ah, pode jejuar para falar assim, nossa, ela tá jejuando, né? Que pessoa de Deus, tá? Então ele fala assim, então qual que é o orgulho, a vaidade, né? Qual é que é a motivação correta? Ou a pessoa está profetizando para que as pessoas sejam curadas, né? Está pregando, profetizando para que as pessoas possam ouvir uma palavra de consolo. Qual que é o foco, né? Então Deus conhece o coração e Ele fala que a gente vai perceber que o fruto vai aparecer. A árvore ruim vai parecer que a pessoa é soberba, né? Que não está fazendo para abençoar vidas, mas para eles terem algum benefício naquilo, né? Então ele traz esse alerta. Claro que ele está trazendo um ensino muito claro e preciso, e ele alerta para outros, né? Que até fazem sinais em nome de Deus e não são de Deus. Essa é Né? uma área bem complicada para ser administrada. Muito complicada. Sabe como se fosse o espinho no Paulo. Né? Toda hora a gente saiba que não é com ele. Né? Tá? E também é bom para a gente tomar vergonha na cara e saber que não é o homem que faz, que faz é Deus, né? Exatamente. Porque às vezes a gente bota muito nossa fé no homem. Ah, mas é o pastor tal tá falando, fulano que vai pregar, ciclano que vai louvar. Não é fulano. É Jesus. Se não for o nome dele, se não for o poder dele, ele fulano pode ser qualquer coisa, ele não é nada. Não é nada, exatamente. Né? Tá? E ele termina dizendo, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, aí tá isso, né? Por escutar uma coisa, né? Obedecer, fazer de acordo é outra coisa, tá? Aí eu sei que eu não tenho que matar, né? Tá? Aí eu sei que eu não tenho que amaldiçoar outra pessoa, eu sei. Agora a gente pratica isso? Ou a gente odeia no coração, ainda fala mal do outro, da pragueja, né? Tá? Então ele fala assim, aquele que ouve e pratica será como um homem, será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, os rios e a casa não caiu. Tá? Agora, aquele que ouve, no versículo 26, e não pratica, tá? É como um homem que construiu a casa sobre a areia. Vem o vento, vem a tempestade, vem o rio, levanta, tá? E a casa vai cair. Vai ser uma grande ruína. Tá? Então não é o conhecedor da lei que vai ser abençoado. Não é o religioso que conhece, mas é aquele que pratica, que ouve as palavras e obedece, né? Que anda naquele caminho. Aí vai ser abençoado. Tá? E as pessoas, olha só, no versículo 28 e 29, Jesus concluiu esse discurso e a multidão se admirou da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os doutores da lei, que conheciam tudo, né? Mas só ensinavam a lei em si e não o significado daquilo de amor, de perdão, de misericórdia, como Jesus estava ensinando. Então, quer dizer, o ensino de Jesus ali foi um ensino que revolucionou aquelas multidões. Né? A gente, tudo quanto é lugar que estava ali. Tá? Então, o ensino que ele trouxe, então não é, como eu estou fazendo para vocês, né? Ah, estamos dando uma aula. Tá? Não era uma aula. Tá? Era um ensino de vida. Né? Como nós falamos nas duas primeiras aulas sobre esse negócio desse ministério. Né? Você ensinava para o filho, tem um cordeiro que morreu para que a gente pudesse ser livre da morte. Para que o anjo da morte não entrasse aqui na casa. Tá? O Deus Todo-Poderoso, ele abriu o Rio Jordão, nós entramos nessa terra, né? Então está aqui a prova, tá? Então eram ensinos que eram passados de pai para filho, tá? E aqui Jesus ensina essas multidões, não uma aula, né? Os discípulos ali, quando a gente fala de discípulos, né? A gente lembra na nosso conceito ocidental, a gente não fala discípulo, né? Fala assim, aluno. Na escola tem o professor e o aluno, né? Na cultura oriental é o mestre com o discípulo, tá? Que não é um ensino de aula, de matéria, né? O mestre ensinava, sentava com os discípulos e ensinava vida, ensinava princípios de vida, tá? E aqui o mestre está fazendo isso, né? Pegando aquelas pessoas e ensinando princípios de vida, que revolucionou aqueles corações, tá? Mas vamos seguir aqui um pouquinho mais para adiante, tá? Para a gente ver algumas outras coisas, tá? No capítulo de número 9, tá?
ele faz curas, tá? Faz sinais, faz curas, né, também. Aliás, antes também, né? Curou a sogra de Pedro, curou os 2 demoniados lá também, tá? Tem várias manifestações ali também, tá? E aí, deixa eu pegar um outro texto aqui. Vamos ver aqui, pegar, vou pular já para Mateus 12, tá? Tem tanta riqueza, tanta coisa aqui também, né? Mas vamos lá, tá? Uma outra situação aqui que aconteceu muito forte, capítulo 12, ele mexe com uma outra lei, que era a lei do sábado, tá? Tá dentro dos 10 mandamentos também, tá? Para separar, santificar o dia de sábado, né? Também. Então, tem religiões que ainda praticam a guarda do sábado, né? Então, a partir das 6 horas da tarde da sexta-feira até as 6 horas da tarde do sábado, as pessoas não fazem nada, que a religião manda, né? Os 10 mandamentos falam de guardar o sábado, tá? E aqui, ele começa a fazer algumas coisas no sábado, né? Então, por exemplo, no capítulo 12, verso 1, tá? Os discípulos de Jesus estavam nos campos em um sábado e começaram a colher espigas e comer. Aí, os fariseus religiosos, eles não podem fazer isso no sábado, porque a lei do sábado tem que descansar, não pode fazer nada, tá? Você não pode comer, por causa que é sábado, tá? Porque não pode ter o trabalho de colher espiga, né? E tal. E Jesus falou assim, aí Jesus até cita um ensino para os religiosos, tá? Fala assim, vocês não têm lido o que fez Davi quando teve fome? E ele, e com os que ele estava, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer nem aos que estavam ali com ele, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo, tá? E se vocês soubessem que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenariam os inocentes, porque o Filho do Homem é até do sábado ele é Senhor, tá? E aí, depois disso, né, no capítulo 12, verso 9, partindo dali, chegou numa sinagoga deles, no dia do sábado, tá? Ele estava ali, eles estavam comendo no campo, e depois ele foi para a sinagoga, tá? E aí ele fez a pergunta, é lícito curar no sábado? O que vocês acham? Cura sempre. As pessoas podem comer no sábado? Pela lei, não. Podem ser curadas no sábado? Tá? Pode, pela lei pode. Só que eles estavam ficando só. O que eles fizeram? Eles pegaram aquele mandamento, né? Guardaram os dias do sábado, né? Para o descanso. E eles fizeram uma lei que ninguém pode fazer nada. Entendeu? Então é um descanso assim que é uma coisa extrema. Agora, pode comer no sábado? Pode comer no sábado, tá? Se, vamos colocar, se você cura, vamos falar desse negócio de cura. Tá com uma criança, não, pode ser uma criança, pode ser mesmo, né? Não, você tá descansando. Né? A criança tá lá correndo, cai de cabeça no chão, racha a testa. Fala assim, olha, eu não posso fazer curativo por causa que é sábado. E deixa a criança até morrer. Tá? Então assim, o que aconteceu com eles, aqueles religiosos? Eles fizeram tanta pressão de cumprir a lei, quer ser tão fiel, que não podia fazer nada. Até hoje, os judeus, né? Os judeus que guardam a lei, tá? Eles não podem subir elevador, porque é pecado, porque é sábado. Mas qual é o trabalho de você apertar um botão e dar um passo para dentro do elevador e dar um passo para fora do elevador? Tá? Não é um trabalho, né, que você... não, sábado tem que descansar, tá? Sábado, né, esses que praticam essa guarda do sábado, não pode assar alguma coisa no forno, porque é trabalho. Imagina, você coloca um frango no forno, aperta o botão, sabe? Qual que é o trabalho, né? É o dia de dormir, o dia inteiro.
O dia inteiro de domingo, não comia nada, tá? Claro que na época lá não tinha um forno elétrico, tá? Não tinha um forno de micro-ondas, tá? Eles tinham que rachar lenha, tá? Era um trabalho, era um esforço, rachar lenha, fazer uma fogueira, para fazer uma carne assada, né? Não tinha essas... Mas hoje a lei continua tão severa, né? Que esses que guardam o sábado falam assim, não pode fazer nada, tá? E é uma coisa, tá? E aí Jesus vira para eles lá, tinha uma pessoa que estava lá com a mão mirrada, né? Que diz ali, tá? E Jesus chega na sinagoga e fala assim, pode curar no sábado? Aí, o que eles falam? Não, né? Não pode, né? Não, então deixa eu morrer, né? No sábado, né? Tá? Ele fala assim, aí ele até exemplifica. Eu falei de uma criança caindo de cabeça no chão, mas ele fala, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, não é nem o filho, é uma ovelha, que num sábado cair numa cova, não vai lá na cova e busca a ovelha, ou vai deixar a ovelha morrer porque é sábado, né? Agora imagina um filho, tá? Então Jesus falou assim, olha, qualquer um de bom senso, né? Se caiu numa cova aquela ovelha, vai lá e busca a ovelha, né? E aí ele fala, agora vamos falar do filho, vamos falar de um filho de Deus que está aqui na sinagoga, tá? Tem um homem que está doente, com a mão mirrada ali. Aí ele fala assim para aquele homem, estende a tua mão. O homem estava com a mão mirrada, o homem fez assim, e ficou com a mão curada. Aí ele violou o sábado, ele pecou contra Deus porque falou para o homem esticar a mão, né? Sabe assim? Tá? Então, quer dizer, o que eu estou falando assim, né? É que os religiosos fizeram uma lei tão pesada, quer dizer, fizeram uma interpretação da lei de descanso, mas tão severa que não podia esticar a mão, não podia pegar uma ovelha. Fizeram para os outros. Fizeram para os outros também, tá? Então, e aí, olha só, é uma coisa tão... uma coisa Jesus não pecou contra a lei do sábado. Tá? A lei existe, mas ele não pecou contra a lei. Nenhuma dessas coisas que ele falou era pecado, tá? Mas a religião era tão ferrenha que os fariseus, no versículo 14, fala, os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Entendeu? Então, olha que raiva desses caras, né, contra Jesus, de querer matar Jesus por causa que ele falou para uma pessoa esticar a mão. Entendeu? É muito legalismo, tá? Muita opressão dessas leis. Então, até nessas situações aqui, ele começa a quebrar a tradição dos homens na religião, tá? Porque aí ele fala, o filho do homem é senhor do sábado, né? Não é que a gente não pode fazer nada. É uma lei de descanso, mas não quer dizer que você tem que ficar dormindo 24 horas. Né? Tá? Tem coisas sensatas, você vai poder comer, pegar espiga e comer. Tá? Qual o problema de fazer isso? Pegar uma espiga de milho lá no campo e mete a boca, entendeu? Vai comer, tá? Então, são coisas muito simples, mas aí ele começou a confrontar depois nessa questão dos ensinos, tá? Tem várias situações ali. Começou a quebrar o gesso, né? Começou a quebrar o gesso da religião, porque Deus não fez uma religião desse jeito, de leis, né? Mas como que é o pessoal dessa igreja que guarda o sábado quando chega nesse capítulo expulso? Não é adventista? Eles... Porque, como que Eles ficam mais na lei dos 10 mandamentos, com o legalismo igual desses caras aqui, que Jesus confrontou. Não, mas aí como que ele vai chegar numa igreja e ele vai conseguir explicar para o irmão lá dele que ele está de converter? Não foi o cara que já nasceu dentro dessa religião, porque ele já está balizado, né? Sim. Mas como se, tipo, eu cheguei na igreja lá do Adventista, eu cheguei lá na igreja do Adventista, eu já li a Bíblia e li esses capítulos aqui. Ele vai tirar da minha cabeça que o próximo é legal essas É difícil. É difícil, né? Difícil. A lei está incrustada. Se você já tem o conhecimento, se você Não, eu só te faço essa dessa porque algumas pessoas Já. Se você entrou numa igreja dessa, já tem o conhecimento, você vai sair logo. Agora, tem as pessoas que são influenciadas. Não, eu digo assim, as Eu pessoas acho que que foram... não, eu acho que eles devem ter outra interpretação. Mas tem interpretação dessa forma, que é o descanso, Deus mandou descansar e tem que descansar, só que assim, eles ficam muito nesse peso e não pensam em algumas coisas muito eu acho simples, que eles né? pensam mais naquela questão assim, aquele dia para o Senhor.
Então, E, isso na tem que ser. verdade, às vezes a gente critica muito eles por guardar o sábado e tem hora que a gente não guarda o dia nenhum. Dia nenhum. Então, assim, a gente vai e volta, né? Isso. A gente é contra o gesso, Aham. né? Porém, a gente tem que começar a analisar a gente. Em relação à cultura judaica, eu estou acompanhando uma moça que ela é judia, né? E ela, em relação ao elevador que a senhora falou, que o senhor falou, ela falou que tem algumas leis lá judaicas que não pode acender fogo no sábado. Então, quando você vai fazer a comida, você tem que mexer com fogo, né? O elevador, quando acho que tem que ir subir, tem todo um processo lá que gera energia, não sei o quê. Aí lá no apartamento onde ela mora, no condomínio, tem um elevador para quem segue direitinho, o judeu que segue, e para quem é judeu que não segue, tem um elevador normal que ele vai, enfim. E talvez por isso que ela falou, essa questão dele estava colhendo, ou seja, o ato de colher é um ato de gastar energia com outras coisas que não é adorar o Senhor. Aí o que acontece? Ela fala que a comida dela já deixa pronta. Deixa pronta. E diz que tem um negócio lá que eles meio que controlam para poder tal horário já tá quentinha, que não sei o quê. A mesma coisa, por exemplo, do fazer a comida no sábado. Então já tinha que estar madeira cortada, né? Já o negócio armado ali, para eles comerem. Eles não iam ficar em jejum 24 horas por causa que era sábado, né? Não é essa a questão, tá? Só que é isso, eles ficam tão rigorosos com essa lei, né? Que se perdem, né? Porque aí fica muita prática religiosa que não tem motivo. Não dá nem conta, né? Não dá nem conta também, né? Exatamente. Ninguém consegue cumprir essas leis tão pesadas, tá? E a Jesus até, quando ele fala com os escribas e fariseus, ele diz assim, vocês colocam fardos pesados que vocês nem mesmo vocês conseguem levar. Vocês colocam sobre o povo umas leis assim que nem vocês conseguem, tá? Deixa lá em Mateus 23, né? Ele fala sobre isso, né? A gente vai chegar lá um pouquinho. Né? Aliás, não vamos chegar até lá não, talvez, não, porque já o horário já tá meio assim. Mas assim, então, o que eu quero dizer, ele ensinava para as multidões com coisas que as multidões conheciam. Ele ensinava para os religiosos, inclusive até ele confrontava essa religiosidade, esse gesso da religião, tá? E então Jesus, colocamos assim, o que Jesus fez no sábado, ele curou pessoas no sábado, ele ensinou no sábado, ele comeu no sábado ali, e aí até os fariseus repreenderam, né? Assim, olha, eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Quer dizer, foram confrontar Jesus, tá? E Jesus falou assim, não, Davi também comeu, né? Então o pão que era para o sacerdote, ele comeu, não morreu por causa disso, tá? Na época da lei lá, pecou, morreu, tá? Não foi fulminado com um raio na cabeça dele, tá? Ao contrário, ele era o amado de Deus, ainda foi ser rei de Israel depois disso, tá? Mesmo com os seus pecados, né? que também ele tem pecado, né? Que Davi era santinho, né? Um pouco santo, né? Então, mas ele era uma pessoa que amava Deus e que salmodiou para Deus e foi o pastor de Deus ali para aquele povo, né? Tá? Enfim. Mas assim, quero dizer, no ensino de Jesus Cristo, ele ensinava de uma maneira para uma pessoa, de outra maneira para outra pessoa, tá? E aí agora que eu quero, para a gente dar um desfecho nesse assunto aqui, né? Nessa aula de hoje, Mateus capítulo 13, tá? Tendo saído Jesus de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao lado dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, e aí começou a contar parábolas, tá? Então, quer dizer, ele fazia histórias, contava histórias, era um contador de histórias, tá? Então, aqui, no Sermão do Monte, como é que ele estava? Ele foi falar lei, não matarás, não adulterarás, jejuar, oração, né? A lei do sábado, né? Então ele começou a fazer para um público, ele fez de um jeito. E aqui nesse público, imagina, estava lá na praia, tá? E aí tinha tanta gente que afluiu para lá que ele pegou um barco para ficar um pouquinho mais afastado, para todo mundo, senão ficar só os como é que fala? Os grudadinhos ali, né? E aí, não, ele saiu para todo mundo ouvir. E aí ele começa a contar histórias. E ele começa a contar, por exemplo, essa história do semeador que saiu a semear. Ele lançou uma semente que caiu na beira do caminho, lançou outra semente que caiu entre os espinhos, outra entre os pedregulhos, outra caiu em terra boa e aquela produziu. Né? Aí ele começa a contar. Depois ele conta, no versículo 24, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo aqueles que semearam, veio o inimigo
e que semeou joio no meio do trigo. Tá? Então ele começou a contar, falou assim, olha, a pessoa plantou uma coisa boa, que é o trigo, veio o outro e plantou uma coisa para misturar, né? Para atrapalhar. Tá? Então só para passar assim rapidamente, né? Depois ele conta, versículo 44, tá? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem achou aquele tesouro, tá? Escondeu aquele tesouro lá e vendeu tudo que tem para comprar aquele campo, tá? Depois o versículo 45. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Ele acha uma pérola de grande valor e comprou, tá? Então ele vai contando histórias, né? Com coisas muito simples, né? Para as pessoas, tá? Depois no versículo 52 ele fala, ele vai explicar, né? Tem coisas boas e coisas velhas, tudo assim também e tal. Então ele vai contando essas histórias aqui. Um pouco mais para frente, deixa eu pegar aqui. Esse aqui não, vou pegar esse aqui não. Vou pegar outro exemplo. Tá? Capítulo 18, tá? Por exemplo. Tá? Ele diz assim. 18, versículo 10, tá? Ele fala assim, não desprezeis algum desses pequeninos, porque vos digo que os seus anjos no céu sempre vêm à face do meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora é o versículo 12 que eu queria pegar. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá ele pelos montes, deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? E se porventura achar essa ovelha que se desgarrou, não vai ter muito prazer naquela que ele achou do que as 99 que não se desgarraram? Assim também não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Tá? Então, quer dizer, ele vai falar do amor de Deus e de cuidado por uma pessoa, como Deus ama e valoriza aquela pessoa, tá? Ele faz um exemplo contando de um pastor que perdeu uma ovelha, tá? E vai atrás da ovelha, tá? E fica feliz quando aquela ovelha é achada, tá? Então, são exemplos aqui muito simples, né? Tá? Depois, no capítulo 20, tá? Ele cita assim, o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para sua vinha. Aí achou trabalhadores e prometeu dinheiro para eles, depois na hora terceira achou mais outros e mandou, tá? Então ele começa a falar de um homem que tem uma fazenda, que vai colocar as pessoas para trabalhar e vai dar um salário para aquelas pessoas e vai pagar o salário para aquelas pessoas, tá? Então ele faz uma semelhança, né, com coisas que as pessoas viviam, tá? Então todos esses exemplos ali que ele está mencionando aqui, tá? Ele conta uma outra história, tá? Capítulo 21, tá? Ele fala assim, 21, versículo 28, tá? Estou passando só para a gente ver alguns exemplos aqui, né? Tá? Então, Mateus 21, 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Disse para o primeiro, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, eu vou. Filho, vai trabalhar na vinha. Ele disse, não quero. Mas depois se arrependido foi. Dirigindo-se ao segundo filho, o respondeu, eu vou. Mas não foi. Tá? Um disse, vou lá trabalhar. E não foi. Outro disse, eu não vou, não quero ir. E foi. Qual que obedeceu? Falou que não queria. Ele falou uma coisa, mas ele mudou de ideia e foi trabalhar. Ele obedeceu, né? Falou uma coisa, mas ele resolveu, pensou e obedeceu. Então ele contou uma história de um pai que tem 2 filhos. E um que faz a vontade do pai, e outro que não faz a vontade do pai. Então ele começava a contar, né? Por exemplo, depois no versículo 33, tá? Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou com uma vala, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou para os lavradores, depois saiu. Depois de algum tempo, ele foi procurar o resultado da vinha, tá? O fruto que ele queria. Aí mataram o servo, mandou outro servo matar também. Aí depois, por último, versículo 37, vou mandar o meu filho. Aí os lavradores vão respeitar, porque é o filho do dono da terra, né? E aí ele fala assim, esse é o filho, vão matar e vão ficar com a herança dele, tá?
E lançando mão do filho do dono da vinha, arrastaram para fora da vinha e o mataram. E ele fala, o que o senhor da vinha vai fazer com esses trabalhadores? Mataram os servos, mataram o próprio filho do dono da vinha. O que ele vai fazer? Aí ele fala assim, bom, ele vai matar esses lavradores maus e vai dar a vinha para outros lavradores, para que Deus, no seu tempo, dê os seus frutos. Quer dizer, o que ele estava falando? Fala assim, olha, eu tenho uma vinha, eu tenho um campo, eu tenho essa terra e dei para alguém cuidar. Para os escribas, os fariseus, os sacerdotes, né? Para trazer a vida de Deus. O que eles fizeram? Eles pecavam, o vinho mandou um profeta, matava o profeta. Mandou outro profeta, mataram o profeta. Tá? Aí agora vou mandar o meu filho. O que fizeram com o filho de Deus? Mataram o filho de Deus. Mataram também. Aí ele falou assim, o que o dono da vinha vai fazer? Vai julgar aqueles maus trabalhadores e vai dar vinha para outros, que somos nós, que recebemos o reino de Deus para nós. Exatamente. Veio para nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Né? Então, claro, eles citam um exemplo para contar exatamente as coisas que aconteceram, né, dentro da religião judaica, assim por diante, tá? Enfim. Depois ele fala, no capítulo 22, ele conta uma parábola das bodas do filho, tá? Também, que aí ele fala que o filho, então, tinha uma noiva, que é a igreja, tá? Então ele fala a respeito dessas coisas. Então, ele vai citando várias coisas ali, tá? Aí, só para fechar o que eu falei no capítulo 23, então, eu falei que a gente não ia chegar lá, vamos chegar para acabar, tá? Capítulo 23. Ele começa a falar, por exemplo, no 23, 2 e 3, até porque eu tinha mencionado essa expressão aqui. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Jesus falando isso. Todas as coisas, pois, que vos disserem, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então ele está exatamente denunciando que os falsos profetas falam uma coisa e fazem outra. Então ele fala assim, então o que eles falaram que vocês fazem, vocês façam. O jeito que eles fazem, não faz como eles. Faz o que eles falam, mas não o que eles fazem, que eles são hipócritas. Tá? E eles falam, aí no versículo 4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tá? E fazem todas as obras a fim de ser vistos pelos homens, trazem seus lábios lactérios, suas franjas, suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças para serem reconhecidos como os homens como mestre, tá? Então, quer dizer, ele clareia essas pessoas e depois, no versículo 13 até o final do capítulo ali, ele fala claramente para esses religiosos, tá? Ai de vós, escribas e fariseus, 23:13, hipócritas, porque vocês fecham os homens do reino dos céus, tá? Ai de vocês, hipócritas, no versículo 14, vocês devoram as casas das viúvas e fazem orações prolongadas para dizer, olha como é santo, mas só que está agindo de maneira injusta, né? 15, ai de vocês, porque percorrem o mar e a terra para fazer um convertido e depois faz eles filho do inferno 2 vezes pior que vocês, né? Então, e aí ele vai desmascarando, né? Ele vai falando, né? Denunciando, quer dizer, ele está ensinando que eles estavam em pecado, que eles estavam em erro, que a religião deles era falsa, que não era nada de Deus, tá? E claro, por isso também, né? O fim foi sentenciado à morte. E ele estava o tempo todo. Estava lá confrontando, tá? Ensinando a verdade, confrontando com a verdade, e mesmo que isso causou a condenação dele para a morte de cruz. Tá? Quer dizer, ele não teve medo de falar a verdade, custe o que custar, tá? E custou a vida dele. E falando para os maioral da lei, né? Não era qualquer Exatamente, tá? Eu queria só, então, fechando, acabamos aqui. Depois, capítulo 24, ele ensina profecia das coisas do futuro, tá? Ele fala da vinda do reino, ele começa 24, 25, ele fala da vinda do reino de Cristo. Não vamos pegar nesse ponto aqui também, né? O sermão profético, né? Mateus 24 é muito conhecido como sermão profético das coisas que ainda virão, tá? Mateus 24 e 25 fala das parábolas das virgens, Mateus 25, 1 até o 13, 25, 14, tá? Até o 30 ele fala
da parábola dos talentos. Então, quer dizer, contando histórias para as pessoas entenderem, tá? A realidade do reino de Deus, ok? E aí eu vou só concluir então esse assunto, tá? Marcos, né? Depois de Mateus, Marcos capítulo 4, tá? Vamos só ler 2 versículos aqui, né? Para a gente entender o que Jesus estava fazendo, tá? Marcos 4, versículo 33 e 34, ok? Diz assim: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Ok? Entenderam aí? Acompanharam? Sim. Com muitas parábolas ele dirigia a palavra para as multidões, segundo o que eles podiam compreender. Tá? Então, por que ele fala? Quer dizer, teve gente que ele falou claro, direto, objetivo, falou assim: é assim, as coisas assim, tá? Não matarás, mas se você odiar no coração, você está matando. O pecado está dentro de você, tá? Então tem coisa que ele falava claro e objetivo. Para os fariseus lá, escribas fariseus, vocês são uns hipócritas, vocês estão colocando uma lei que vocês não conseguem cumprir. Tá? Vocês ficam fazendo longas orações e oprimem a viúva e tiram o dinheiro dela. Então, ele foi muito claro nos ensinos dele. Tá? Aqui ele fala que ele ensinava por parábolas segundo o que as pessoas podiam compreender. Tinha pessoas que tinham que falar: olha, perdeu a ovelhinha. Tá? O pastor foi lá atrás daquela ovelhinha, porque aquela ovelhinha era muito importante. Tá? Era mais importante do que as 99 que não se perderam. Então ele foi lá atrás, tá? Ou o pai tem 2 filhos. Um falou que ia fazer e não fez. E o outro falou que não ia fazer e fez. Qual que agrada mais o pai? Aquele que fez, que obedeceu os seus mandamentos, tá? Quer dizer, são ensinos conforme a capacidade de cada um entender. Ele falava desse jeito, contava as histórias com coisas normais de vida, né? Sim. E eu falei assim: olha, é sábado, mas a ovelha caiu, deixa ela morrer? Não, vamos lá pegar aquela ovelha que está lá na cova, tá? É mais importante a vida da ovelha do que ficar parado porque é sábado, não posso me mexer e deixa o outro morrer, né? Então, quer dizer, ele foi contando essas histórias, esse é o princípio que eu queria dizer, a respeito do ministério de ensino. A gente ensina as pessoas, tá? Como falar do sacrifício do cordeiro lá também. Vamos fazer o sacrifício da Páscoa, vamos matar o cordeiro, vamos... Mas por que está fazendo isso? Porque o cordeiro de Deus cobriu, o sangue do cordeiro cobriu a nossa casa, o anjo da morte não entrou. Era um ensino que foi de geração em geração, pai para filho, ensinando coisas palpáveis, visíveis para as crianças, né? E aí, então conforme elas podiam compreender, claro, ia aumentando o entendimento. Ensinamento conforme o grau de compreensão. Isso. Ensinar conforme o grau de compreensão, tá? Então fala para uma criança de maneira que fala para um adolescente, de maneira diferente que fala para um adulto, diferente que fala para um religioso que conhece aquela lei. Aí você vai falar assim: a lei está sendo assim, você está com pecado. Então você atira a primeira pedra se você não tem pecado, né? Então, ele confrontava, ele falava a verdade, falava com clareza, mas conforme o nível de compreensão daquelas pessoas. Porque o objetivo dele era ser mais claro para o senhor entender. Exatamente. Porque tem gente que fala tão rabiscado, com a linguagem tão técnica, que Isso. tem hora que você vai falar com um coitado que não terminou nem o ensino fundamental, ele não vai entender. Não vai entender daquela mesma coisa, não tem o mesmo nível, né, de conhecimento das coisas, né, também, tá? E no versículo 34 ele fala: e sem parábolas nunca lhes falava. Então para aquelas multidões ele usava as histórias, ele usava a maneira de eles compreenderem. Mas, né, termina, mas tudo ele declarava em particular aos seus discípulos. Tá? Então, era um outro nível de ensino com os seus discípulos. Tá? Aquela nós até pulamos, né? Mas, por exemplo, lá em Mateus 13, não lemos esse trecho, ele contou a parábola do semeador que saiu a semear, caiu na terra boa, caiu no espinho, caiu no pedregulho, caiu na beira do caminho. E aí depois, em particular, quando chegou em casa, os discípulos perguntaram: o que significa aquilo lá? Né? Aí ele contou:
a pessoa lançou semente de trigo. Aí à noite veio o inimigo e colocou joio no meio da plantação. Aí os discípulos embaixo falaram, o que você quis dizer com aquilo? E aí ele explicou as profundezas do reino de Deus, os mistérios do reino de Deus, para que os discípulos tivessem a clareza daquilo que ele estava falando, né? Com toda a clareza, inclusive até para multiplicar o ensino, e tanto que eles ensinaram, né, para a numerosa multidão, né? No livro de Atos dos Apóstolos eles continuam fazendo um ensino para as multidões, tá? Mas eles compreenderam as profundezas, e muitas das coisas aqui, claro, por exemplo, o Mateus era um dos discípulos lá, ele escreveu o que significava, está aqui na nossa Bíblia para a gente ler, né? O que Jesus falou em particular, que as multidões ouviram, o Mateus ouviu e registrou, tá? E estamos aqui para aprender com o que Jesus ensinou, tá? Então, nesse sentido que eu quero dizer, né? Tem pessoas que têm mais sede de Deus, que querem aprender mais, tá? Então, para a multidão, tá? Elas vão ser ensinadas, né? Conforme podem compreender ou conforme o interesse que tem, tá? Quem quer mais, vai aprender mais. Tá? Vai aprender os mistérios do reino de Deus. E ele vai ensinar no particular. E ele vai ensinar no particular. Tá? Então, e é isso. E ele chamava os discípulos em particular, né? E falava coisas, né? O Sermão do Monte lá, o Sermão Profético, tá? De Mateus 24, que ele falou lá, falou do anticristo, falou, tá, da grande tribulação, falou ele fala assim, que os discípulos foram mostrar as pedras, as construções do templo lá em Jerusalém, e depois, aí ele falou assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra isso aqui. Ele falou assim, não vai ficar pedra, tá vendo a construção? Não vai cair tudo. Aí depois os discípulos foram particular, quando vai acontecer isso? E aí ele em particular, ele contou aquele sermão profético. Claro, o Mateus denunciou, né? Ele escreveu pra gente o que Jesus falou no particular, né? Também, né? Tá? Mas ele contou coisas que ele não sobre a multidão, que vem anticristo, que vem uma grande tribulação, que vem uma grande perseguição, que não sei o que lá, blá, blá. Ele ensinou no particular, né? Tá? Porque tinha alguém que foi lá perguntar no particular. Né? Tinha o tete a tete com Deus ali, tá? Com Jesus, e queria saber os mistérios, né? E Jesus foi contando, tá? Então, conforme o grau de compreensão e também conforme o grau de interesse, tá? De ir no particular para aprender de Jesus, tá? Então, da mesma forma, os mistérios do reino de Deus, eles estão abertos para todos, tá? Só que tem gente que não compreende, tem gente que não tem interesse, Tem gente que vem no culto e não consegue perguntar. que não consegue, tá? Então, por exemplo, falando sobre isso, falando da parábola do semeador, tem gente que a semente que é pregada no domingo cai entre os espinhos, tá? Os cuidados do mundo sufocam, né? As preocupações do mundo, tá? Então, que cai em pedregulho. Jesus fala, o pedregulho são perseguições por causa da palavra, tá? Então, fala assim, vamos colocar assim, vamos colocar um exemplo real, que está no Canadá, tá? Pandemia lá no Canadá, o pastor manteve a igreja aberta. O governo falou assim, fecha a igreja. O pastor manteve aberta, né? Porque ele queria ensinar, né? O pastor foi preso, tá? Então, aí, o pastor foi preso. Ixi, eu não sou nem dessa igreja, nem, então, pastor preso? Não, tá? Então, assim, uma perseguição por causa da palavra, as pessoas se afastam, né? Tá? Então, é claro, não vou julgar se o pastor errou, se eu estou não é uma questão, estou falando só a questão, ou vamos colocar o Pedro lá, vai? Vamos sem falar o pastor lá do Canadá. O Pedro foi lá, na hora que Jesus estava sendo julgado lá, o Pedro, não conheço esse homem, quer dizer, veio perseguição por causa da palavra, por causa de Jesus. Ele falou assim, não conheço, negou Jesus 3 vezes. Tá? Então, né, e aquilo lá, o significa, Jesus falou, a parábola da semente caiu na terra e o pedregulho sufocou. E ele falou assim, as pessoas que estão sendo perseguidas por causa da palavra, elas saem fora. Eu não quero ser perseguido. Tá? Não quero responder diante da justiça dos tribunais, ou sei lá o quê. Tá? Ou nos espinhos. A fascinação das riquezas, as coisas que o mundo oferece, sufoca a palavra, porque a pessoa tem interesse mais com as coisas do mundo, com o seu bem-estar no mundo, do que em receber uma palavra que vai dar para a vida eterna. Né? Tá? Então ele conta essa parábola e é isso que acontece também. Né? Tem pessoas que querem aprender e tem pessoas que querem aprender. Né? Tá? Querem ouvir, alguns querem ouvir, alguns não querem. Né? Alguns querem ouvir, outros querem aprender.
e faz diferença. Então, quem mais busca, quem busca encontra. Tá? Quem pede, recebe. Então, Deus vai acrescentar mais. Quanto mais busca, mais vai receber da parte de Deus. E aí, Deus. que o discurso de Jesus era basicão para a multidão, que era básico, né? Com o discípulo era mais aprofundado. Exatamente. Para a multidão era o básico, mas era o básico que despertava a curiosidade, Sim, né? isso. Ele falava E era, de uma maneira que... e era uma coisa, as pessoas ficavam fascinadas. É que nós lemos ali. Acabou o Sermão do Monte, e falou, nossa, nunca ouvi uma palavra dessa. Né? Os escribas, que a gente já ouve dos escribas aqui na religião todo sábado, eles não tinha vida. Aí ele falou assim, eles ficavam maravilhados porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Ele sabia do que ele estava falando e ele trazia a vida, né, de Deus, né? Trazia o Deus como Pai e não um Deus juiz que se você não obedecer, você vai morrer, né? Não, Jesus não, o Pai perdoa, o Pai tem misericórdia, tá? Então, quer dizer, a vida de Jesus ali, a expressão dele, a maneira de ensinar fazia toda a diferença e aquilo arrastou as multidões. E os discípulos aprenderam de Jesus Cristo e o ensino de Jesus está aqui até os dias de hoje. E Né? o mais incrível de tudo é que tudo que ele falou, ele viveu, né? Exato. 100% palavra, 100% vida. Exatamente. Né? E às vezes nem tudo que a gente fala, a gente vive. Exatamente. A gente dá conta de viver. Muito bem. Amém, queridos? Tá? Então vamos orar para encerrar, tá? Ó Deus maravilhoso e fiel, eu quero agradecer por esses ensinos que o Senhor Jesus Cristo trouxe, algumas coisas que nós folheamos aqui nos Evangelhos, para perceber exatamente como que Jesus foi tão amoroso em ensinar aquelas multidões e também ensinar, em particular, aos seus discípulos os mistérios do teu reino. Nós estamos aqui, Senhor Deus, nessa noite, também pedindo que o Senhor continue nos ensinando. Temos fome da tua palavra, sede da tua presença e pedimos que o Senhor continue nos acrescentando revelação, entendimento dos mistérios do teu reino, para nós vivermos uma vida com abundância em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esta palavra que nos ensina, obrigado pela vida de cada um, ó Deus, e nós queremos ser cada vez mais ensinados pelo Senhor e também sermos usados nas tuas mãos para abençoar muitas vidas com a verdade da tua palavra. Então essa é a minha oração e a minha gratidão a ti, Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado. Boa noite a todos.